Respiradores superfaturados e que não funcionam. São velhos, sucateados. Milhares de testes de Covid reprovados que não prestam para nada, mas custaram o dobro do preço de mercado. Dinheiro do contribuinte. Macas tão frágeis que quebraram com o peso dos pacientes. Tudo isso é produto de uma engrenagem de desvio de dinheiro público durante a pandemia, segundo uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Absurdos que a equipe do Fantástico vai mostrar depois de analisar todos os contratos emergenciais assinados pelo governo do Rio em 2020. O resultado desse trabalho de quase 2 meses de investigação jornalística você vai ver agora na reportagem especial de Vitor Ferreira e Mohamed Said. Um amontoado de macas, colchões e roupas de cama hospitalar. Respiradores velhos, quebrados. E caixas de respiradores novinhos que custaram milhões de reais e nunca foram usados. Milhares de testes de Covid prestes a vencer. Era essa a sensação. A gente abria a porta e a gente já sabia que ia ter uma morte. Já avisava que estava faltando medicação, já dizia que a equipe médica foi reduzida. O Fantástico analisou todos os 70 contratos assinados com base na chamada Lei Covid, que autorizou o poder público a fazer compras emergenciais sem licitação durante a pandemia. São contratos que previam a abertura de hospitais de campanha e a compra de respiradores e medicamentos. Nossa equipe também teve acesso aos locais onde está armazenado o produto da corrupção, de acordo com a investigação do Ministério Público. Olha só a quantidade de caixas que tem aqui. São testes para a Covid-19 que foram trazidos para esse depósito em junho de 2020. Estão aqui parados há 7 meses. O governo do Rio pagou 9 milhões de reais por 50 mil testes como esse. Saiu a R$180 cada um. Só que um teste rápido para a Covid, semelhante a esse aqui, pode custar cerca de R$90 numa farmácia qualquer, metade do preço. E essa história ainda fica pior. Os testes comprados pela gestão de Wilson Witzel não tiveram a eficácia comprovada pela Vigilância Sanitária do Estado. O contrato da compra dos testes foi assinado em 30 de março de 2020, 19 dias depois do início da pandemia, por Gabriel Neves, então subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro. O negócio foi feito sem nenhum parecer técnico. O chefe dele era Edmar Santos, secretário de Saúde à época. Desde o início da pandemia, a saúde do Rio foi comandada por 4 secretários diferentes. O atual, Carlos Alberto Chaves, cancelou todos os contratos emergenciais, incluindo a compra dos testes rápidos. Mas como os 9 milhões de reais já foram pagos à empresa Totalmed, a Secretaria de Saúde vai agora brigar na Justiça para receber o dinheiro de volta. Houve superfaturamento nesse contrato? Sem nenhuma dúvida. Sem dúvida. Contratos mal feitos, contratos mal elaborados. Simples. É uma situação extremamente fácil de se ver. Era primária, pronto. A situação primária. Na primeira semana que eu estava aqui, quando eu vi já os problemas formados, o que eu fiz? Eu fiz um arrazoado da primeira semana e levei para os órgãos de controle. Todo o processo que é feito da maneira confusa, ele facilita a corrupção, óbvio. Quer dizer, então, isso não era por acaso. Outro negócio, no mínimo inusitado, feito pela Secretaria de Saúde no começo da pandemia, também sem licitação, foi a compra de mais de 4 milhões de frascos de soro fisiológico e glicosado. A validade do soro é de 2 anos. Eles vão vencer em 2022. Só que o governo do Rio comprou o equivalente para abastecer as 11 unidades de saúde administradas pela Secretaria por mais de 60 anos. 60 anos. Se tudo isso aqui não for devolvido, a maioria vai vencer antes mesmo de ser retirada da caixa. O valor dos contratos, 20 milhões e 900 mil reais. Por quê? Por uma total incompetência ou má administração ou superfaturamento de comprar em grande quantidade. Os hospitais de campanha representam o maior gasto do estado do Rio durante a pandemia. O contrato de 835 milhões e 700 mil reais, assinado com a organização social IABAS, previa a abertura de 7 hospitais no estado, com 1.400 leitos que atenderiam apenas pacientes com Covid-19. Só 2 desses hospitais foram abertos, um no estádio do Maracanã e outro em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Em julho, quando as suspeitas de irregularidades já eram públicas,
o governador Wilson Witzel decidiu fechar os hospitais de campanha e determinou a transferência dos pacientes para outros hospitais públicos do Rio. 1/3 do contrato foi pago. O Iabas recebeu 256 milhões de reais dos cofres públicos. Os equipamentos comprados pela organização social para atender os pacientes com Covid foram entregues ao Estado. O Fantástico teve acesso com exclusividade a este galpão, alugado em agosto de 2020 pela Secretaria de Saúde para armazenar tudo que foi tirado dos hospitais de campanha. Foram 2 hospitais fechados. Aqui tem roupa de cama usada, armários, todo o mobiliário e também essas macas utilizadas por pacientes com Covid-19. Alguns produtos nunca foram usados. Olha só a quantidade de cobertores que estão aqui embalados do jeito que saíram das fábricas. Mas mais grave que isso são os respiradores. Aqui, olha, nesse pallet tem 15 equipamentos. Essa daqui é a parte superior do respirador. Eles foram trazidos do Hospital de Campanha de São Gonçalo e, apesar de serem carga prioritária, calamidade pública, eles estão aqui parados há 5 meses e nunca foram usados. Ainda estão nas caixas. Muitos aparelhos desses que nós encontramos não estamos usando para botar em outras unidades. O fechamento dos hospitais continuou dando prejuízo ao Estado. O aluguel do galpão para guardar tudo isso custa mais de R$1 milhão por mês. O Hospital de Campanha do Maracanã também tinha respiradores comprados com dinheiro público. Pelo acordo, a organização Iabas até poderia comprar equipamentos usados, desde que tivessem em bom estado, para enfrentar a pandemia do coronavírus. Mas não foi o que aconteceu. 20 dos respiradores devolvidos para o Estado estavam quebrados, alguns já ultrapassados, com mais de 20 anos de uso, como esse aqui. Todos esses equipamentos que você está vendo receberam um laudo técnico dizendo que não compensa mais consertá-los. Estão aqui sem nenhuma utilidade. Ou eram obsoletos, ou eram usados. Camas, leitos hospitalares, que botavam o doente cair. Quer dizer, então esse tipo de coisa nós estamos notificando também pela má qualidade do produto. Neste livro de ocorrências do Hospital de Campanha do Maracanã, foi registrado no dia 23 de maio que durante uma transferência entre os pavilhões, o leito em que o paciente estava quebrou. O equipamento tinha apenas 14 dias de uso no hospital. Respirador, maca, entendeu? Tinha suporte de soro enferrujado. Se é um hospital novo, o suporte de soro não tem como enferrujar, entendeu? Essa técnica de enfermagem faz um relato do que viu quando trabalhou no Hospital de Campanha do Maracanã. Começou a ter falta de insumos, de medicações. Já. Tem paciente que você olha e você sabe que aquele paciente ali daqui a pouco vai morrer. Você sabe que não tem como salvar aquele paciente. Você viu algum paciente morrer lá? Então, no meu primeiro dia mesmo, que teve paciente para mim, foram 5 óbitos, assim, na madrugada. Ela diz que o salário era abaixo do piso. Mas, assim, a gente nunca recebeu, entendeu? Eu nunca sei qual seria o salário certo, porque a gente nunca recebeu. Hoje, 6 meses depois do fechamento dos hospitais de campanha, os profissionais ainda lutam para receber. O que dava para ser feito, eu fiz, entendeu? Agora é triste, né? Foi uma estrutura enorme que gastou dinheiro e ser jogado por água abaixo, né? As compras e contratações emergenciais, desde o início da pandemia, são alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Secretário, o que o senhor fala sobre isso, secretário? Edmar Santos e Gabriel Neves, ex-secretário e ex-subsecretário de Saúde, foram presos no ano passado acusados de desviar dinheiro público na compra de respiradores. Os 2 já foram soltos, mas ainda são réus no processo que investiga a compra desses equipamentos. Em setembro, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador Wilson Witzel do cargo, por causa das suspeitas de irregularidades envolvendo os hospitais de campanha e a compra de respiradores. Quem governa o estado hoje é o vice dele, Cláudio Castro. Witzel também sofre um processo de impeachment pela mesma razão. Eu não vim aqui para roubar, eu vim aqui para mudar a história. Eu vim aqui para mudar a política.
Com o processo de impeachment já na última etapa, Witzel está sendo julgado por um tribunal misto, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. A acusação é de crime de responsabilidade, envolvendo exatamente o superfaturamento na compra de materiais hospitalares, construção dos hospitais de campanha. E o judiciário tem que dar uma resposta com rigor, punindo efetivamente aquele que cometeu esse tipo de crime. Nós estamos falando do direito à vida, que é o direito mais importante, tutelado pela Constituição Federal. Na semana passada, em depoimento ao tribunal, o empresário Edson Torres confessou ter pago propina ao ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, para fechar contratos com o governo. O esquema, segundo o empresário, desviou entre 50 e 55 milhões de reais só em 2020, em plena pandemia. Edson Torres também disse ter pago 980 mil reais ao Wilson Witzel, quando ainda era juiz federal e planejava a candidatura ao governo. Colocamos nas mãos dele 980 mil reais para dar um subsídio para ele especificamente, para se não ganhasse a eleição. No STJ, Witzel é investigado com base nas denúncias feitas por seu próprio ex-secretário de Saúde, que fez acordo de delação premiada com a Justiça. O depoimento de Edmar Santos ainda está sob segredo judicial. O cidadão foi eleito com milhões de votos. Então, essas pessoas que votaram, elas esperam, evidentemente, elas querem ter uma esperança de um país melhor. E ainda mais nessa parte da saúde, que é uma parte tão sensível. É chegada a hora de libertar o Estado da irresponsabilidade da corrupção que marcaram as 2 últimas décadas da política estadual. Eu acho que o judiciário tem que estar atento. Toda a fase instrutória tem que ser feita para que não se cometa injustiça, ou seja, dar o direito a ouvir testemunhas, as provas documentais, o interrogatório, as alegações finais das partes, e depois cada julgador vai julgar de acordo com a sua ciência e consciência. Este é apenas um escândalo de corrupção na saúde do Rio de Janeiro nos últimos anos. A gestão de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que está preso, também foi marcada por corrupção na saúde. Sérgio Cortes, ex-secretário de saúde dele, foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade. A passagem de Cortes pela secretaria entre 2007 e 2013 deixa prejuízos até hoje. Na Coordenação Geral de Armazenagem da Saúde, em Niterói, ficam guardados todos os insumos comprados pelo governo antes de serem levados para hospitais e postos de saúde. Todas essas caixas, mais de 300 toneladas de medicamentos, órteses e próteses, compradas na gestão de Cabral, estão aqui paradas. Tudo já está vencido, não pode mais ser usado pela população. Tudo isso aqui vai ser incinerado. Como a medicação não pode ser tratada como lixo comum, a incineração vai custar aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais. O descaso com a saúde pública transita entre a corrupção e um completo desleixo. O mesmo galpão dos medicamentos vencidos também guarda essas máscaras. 40 mil unidades foram doadas para o governo Witzel no ano passado. As máscaras, que seriam empurradas para a população do Rio, são feitas de papel e não protegem contra o coronavírus. Elas foram embargadas pela vigilância sanitária e estão encalhadas aqui, por razões óbvias, né? O Fantástico procurou todos os mencionados na reportagem. A empresa TotalMed, que vendeu os testes de Covid para o estado do Rio, disse que a contratação ocorreu no auge da pandemia e da notória escassez de insumos, que renegociou o contrato com a Secretaria de Saúde do estado do Rio e doou 20 mil testes adicionais, e que não houve superfaturamento. Sobre a reprovação dos testes pela Vigilância Sanitária do Rio, a TotalMed afirma que eles são registrados na Anvisa e foram armazenados de maneira inadequada pela própria Secretaria de Saúde do Rio. O Instituto Iabas afirmou que todos os equipamentos foram entregues em perfeito funcionamento.
Quanto aos pagamentos dos funcionários, o Instituto disse que, enquanto os repasses do Estado ocorreram, os pagamentos foram realizados. O IABAS também diz que não tem conhecimento da denúncia do Ministério Público. Os advogados de Sérgio Cabral disseram que o ex-governador é colaborador da Justiça e está à disposição das autoridades. A defesa de Sérgio Cortes não retornou nosso contato. Já a defesa de Gabriel Neves, ex-subsecretário da Saúde do Rio, informou que todos os contratos que ele assinou durante a pandemia respeitaram estrita legalidade. Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio, durante a gestão de Wilson Witzel, não quis se manifestar. O governador afastado Wilson Witzel disse que determinou a auditoria imediata de todos os contratos assinados durante a pandemia e que o processo de impeachment e afastamento do cargo pelo STJ tem motivação política. O atual governo do estado do Rio de Janeiro informou que está investigando todos os contratos assinados durante a pandemia e espera que os responsáveis sejam punidos.